Contemplem o Irã. Olhe para este mapa. O que você vê na superfície é apenas uma distração. O verdadeiro Irã não está sob o sol, está sob a rocha. Abaixo desta terra árida existe um império invisível. Uma rede de túneis que desafia a lógica e o tempo. Milênios atrás, os persas dominaram o abismo para trazer vida ao deserto. Hoje, eles usam o mesmo abismo para esconder o destino de uma nação. De rios subterrâneos ancestrais a hangares escavados no núcleo das montanhas, cidades de mísseis, drones com inteligência artificial, instalações nucleares impenetráveis. Hoje, o canal Planeta Vivo convida você para uma expedição sem volta. Vamos atravessar a crosta terrestre para descobrir o escudo de granito da antiga Pérsia. A escala do mundo subterrâneo iraniano é medida em números que impressionam. São mais de 37 mil qanats ativos, totalizando uma rede de 400 mil quilômetros de canais. O suficiente para ir à Lua apenas transportando água. No setor militar, estima-se que existam centenas de cidades de mísseis, escondidas a profundidades de até 500 metros. Instalações como Fordow abrigam milhares de centrífugas, operando em bunkers protegidos por dezenas de metros de granito e concreto reforçado. Um império invisível desenhado para ser invulnerável. Para entender o Irã de hoje, precisamos primeiro entender como ele sobreviveu ao ontem. Imagine um deserto onde o sol devora toda a umidade da superfície, onde a chuva é um mito e o calor é uma sentença. Há 3.000 anos, os persas olharam para este cenário desolador e encontraram uma solução nas profundezas. Eles criaram os qanats, uma obra-prima da engenharia hidráulica que ainda hoje é considerada um dos maiores feitos da humanidade. Como funciona essa engenharia invisível? Tudo começa na base das montanhas. Ali, os engenheiros antigos identificavam lençóis freáticos profundos. Eles escavavam um poço-mãe, alcançando a água acumulada no subsolo das altitudes. Mas o segredo não era apenas encontrar a água, era transportá-la. Eles cavavam túneis horizontais com uma inclinação milimétrica. Um ângulo tão preciso que a gravidade conduzia o líquido por dezenas de quilômetros, sem a necessidade de uma única bomba. Sem que uma gota se perdesse para a evaporação do sol escaldante. Não estamos falando de simples canais. Estamos falando de uma rede que soma 400 mil quilômetros. É uma malha urbana subterrânea que conecta o passado ao presente. Os poços verticais que vemos da superfície, eles não eram para retirar água, mas para ventilação e manutenção.
permitiam que os operários retirassem a terra e que o ar circulasse nos túneis profundos. Cada Qanat é um testemunho de paciência e precisão matemática, operando de forma ininterrupta há séculos. Para o povo iraniano, o Qanat é mais que água. É vida, é civilização. Este sistema permitiu que a cultura persa florescesse em lugares onde a natureza dizia não. Reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, ele é a prova de que o homem pode viver em harmonia com os ciclos mais áridos da Terra. A água que corre aqui é gelada, pura e doce, um milagre mantido pela sombra das montanhas e pelo gênio dos antepassados. Mas essa habilidade ancestral de perfurar e dominar as profundezas não parou na agricultura. O Irã moderno pegou este conhecimento milenar de escavação e o elevou a um nível inimaginável. Onde antes se buscava água para a sobrevivência, agora se constrói granito para a defesa. As ferramentas mudaram, mas a estratégia permanece a mesma. Quem domina o que está abaixo da terra, controla o que acontece acima dela. Histórias como esta, que unem engenharia antiga e segredos modernos, só acontecem aqui no planeta vivo. Se você quer continuar descobrindo o que o mundo tenta esconder, inscreva-se no canal e ative o sininho. E diga pra gente nos comentários, de onde você está assistindo este vídeo. Queremos conhecer a nossa audiência global. Se os Qanats trouxeram vida, as montanhas do Irã agora guardam o poder da destruição. Bem-vindo ao escudo de granito, onde a rocha sólida das montanhas Zagros e Alborz não serve apenas como barreira natural, mas como o teto de hangares futuristas. Estamos falando de bases como a Eagle 44, uma cidade militar subterrânea, projetada para sobreviver a bombardeios de precisão e armas nucleares. Diferente de uma base aérea convencional, aqui não existem pistas expostas ao satélite por longos períodos. Os aviões permanecem ocultos sob centenas de metros de granito. Túneis quilométricos conectam depósitos de combustível e salas de comando. Os portões de aço reforçado, que pesam dezenas de toneladas, abrem-se apenas por segundos. É uma estratégia de sobrevivência baseada na negação de alvos. Se você não pode ver o inimigo, você não pode atingi-lo. Mas o verdadeiro protagonista deste mundo subterrâneo não é o piloto humano. É a máquina. O Irã desenvolveu as bases de drones estratégicos. Instalações como a Base 313, onde aeronaves não tripuladas são montadas sem nunca ver a luz do dia. Muitos desses drones operam com inteligência artificial, capazes de voar em formação e tomar decisões autônomas caso percam comunicação com a base.
Imagine centenas dessas máquinas decolando simultaneamente de fendas camufladas na encosta. O mundo exterior veria apenas uma nuvem negra surgindo do nada. As defesas antiaéreas teriam dificuldades extremas para rastrear tantos alvos ágeis de uma só vez. Tudo é coordenado de centros enterrados tão fundo que nem sensores térmicos detectam o calor dos servidores. É a guerra do século XXI, travada com a paciência das eras geológicas. Quem domina as profundezas, dita as regras na superfície. Se as bases de drones impressionam pela tecnologia, as cidades de mísseis assustam pela magnitude. Imagine quilômetros de túneis escavados a centenas de metros abaixo do solo. Labirintos de concreto e aço que abrigam milhares de mísseis balísticos de longo alcance. Não são apenas depósitos, são plataformas de lançamento totalmente operacionais, ocultas sob o peso das montanhas. O maior desafio de um arsenal deste tamanho é a mobilidade. Para resolver isso, os engenheiros iranianos criaram um sistema ferroviário automatizado. Mísseis colossais são transportados sobre trilhos, como se fossem vagões de um trem de carga mortal. Isso permite que o comando militar mova os lançadores para diferentes pontos da montanha em minutos, dificultando qualquer tentativa de localização por satélite ou inteligência estrangeira. É um jogo de esconder e atacar, jogado no escuro das profundezas. Nestas cidades ocultas, o tempo de reação é a maior arma. Sistemas automatizados de reabastecimento e ignição permitem que os mísseis sejam disparados diretamente das fendas laterais das montanhas. Em caso de conflito, o solo do Irã não pareceria apenas uma terra árida, mas um vulcão artificial, disparando seu arsenal de centenas de pontos diferentes ao mesmo tempo. São os chamados disparos de enxame balístico, uma tática desenhada para saturar qualquer escudo antimísseis do planeta. As cidades de mísseis são o seguro de vida da estratégia de dissuasão iraniana. Enquanto as baterias de mísseis na superfície podem ser destruídas, estas fortalezas subterrâneas permanecem intocadas. Protegidas por camadas massivas de granito que dissipam a energia de qualquer explosão externa. Um invasor não enfrenta apenas um exército. Enfrenta a própria geologia do país, armada até os dentes. O que o Irã esconde aqui garante que o custo de qualquer ataque seja proibitivo. Se as cidades de mísseis são a espada do Irã, as instalações de Fordow são o seu escudo mais sagrado. Localizada nas proximidades da cidade sagrada de Qom, esta base não foi apenas construída. Ela foi enterrada no coração de uma montanha de granito sólido. Estamos no nível mais profundo do segredo iraniano. Um lugar onde a diplomacia mundial e a força militar encontram seu limite físico.
Diferente de Natanz, que fica em uma planície, Fordal foi desenhada para ser imune a ataques aéreos. Sua proteção consiste em dezenas de metros de rocha ígnea, reforçadas por camadas de concreto especial e aço. Nem mesmo as bombas mais poderosas do mundo, as chamadas Bunker Busters, teriam garantia de sucesso aqui. A montanha absorve o impacto, enquanto as centrífugas lá embaixo continuam seu trabalho silencioso. É o isolamento total do mundo exterior. Dentro deste núcleo gelado, o som é dominado pelo zumbido de milhares de centrífugas, máquinas de alta precisão que giram a velocidades supersônicas para enriquecer o urânio. O controle aqui é absoluto. Sensores de temperatura, pressão e radiação monitoram cada milímetro do ar. É um ambiente onde o erro não é uma opção. Para o Irã, Fordow é a garantia de que sua tecnologia nuclear sobreviverá a qualquer tentativa de destruição vinda do céu. Fordow representa o maior dilema estratégico da nossa era. Como lidar com uma instalação que a força militar convencional não consegue silenciar? A geologia transformou a montanha em um cofre diplomático, onde o granito protege o segredo e a profundidade dita o tempo das negociações. Aqui no núcleo da montanha, o Irã prova que o conhecimento, quando enterrado fundo o suficiente, torna-se invulnerável. É o ápice do Império Invisível. Do frescor dos canates milenares ao silêncio gélido dos bunkers nucleares. O Irã não apenas vive sobre a terra, ele se fortalece dentro dela. O que vimos nesta jornada é a prova de que a geologia pode ser a arma mais poderosa de uma nação. Ao transformar o granito em escudo, a antiga Pérsia criou um domínio onde o tempo e a força externa perdem o sentido. Neste cenário onde a engenharia ancestral encontra a defesa futurista, percebemos que a paz e a guerra são decididas no escuro das profundezas. Entre as areias do deserto e o núcleo das montanhas, o Irã nos ensina que o segredo é o pilar da sobrevivência. O destino deste país está escrito na rocha e guardado pelo abismo. Se esta expedição pelo Império Invisível abriu seus olhos, compartilhe este vídeo com seus amigos. Sua ajuda é o que mantém o planeta vivo explorando os segredos mais profundos da Terra. Diga nos comentários qual o próximo mistério que devemos revelar. Eu sou o Planeta Vivo e nos vemos no próximo destino.